Entre santos. Quando eu era um capelão de São Francisco de Paula, contava um padre velho, aconteceu-me uma aventura extraordinária. Morava ao pé da igreja e recolhi-me tarde, uma noite. Nunca me recolhi tarde que não fosse ver primeiro as portas do templo estavam bem fechadas. Achei-as bem fechadas, mas lobriguei luz por baixo delas. Corri assustado, à procura da ronda. Não a achei. Tornei atrás e fiquei no adro, sem saber o que fizeste. A luz, sem ser muito intensa, era o demais para ladrões. Além disso, notei que era fixa e igual. Não dava de um lado para o outro, como seria a das velas ou lanternas de pessoas que estivessem roubando. O mistério arrastou-me. Fui à casa buscar as chaves da sacristia. O sacristão tinha ido passar a noite em Niterói. Benzi-me primeiro, abri a porta e entrei. O corredor estava escuro. Levava comigo uma lanterna e caminhava devagarinho. Calando o mais que podia o rumor dos sapatos, a primeira e a segunda luz, que comunicavam com a igreja, estavam bem fechadas. Mas via-se a mesma luz, e porventura, mais intensa do que o outro lado da rua. Fui andando, até que dei com a terceira porta aberta. Pus a um canto da lanterna, com meu lenço por cima, para que não vissem de dentro, e aproximei-me a espiar o que era. Detive-me logo, com efeito. Só então adverti que viera inteiramente desarmado e que ia correr grande risco aparecendo na igreja sem mais defesa que as duas mãos. Correram ainda alguns minutos. Na igreja, a luz era a mesma, igual e geral, a de uma cor de leite que não tinha luz das velas. Ouvi também vozes, que ainda me atrapalhavam, não cochichadas nem confusas, mas regulares, claras e tranquilas, a maneira da conversação. Não pude entender logo o que diziam. No meio disso, assaltou-me uma ideia que me fez recuar. Como naquele tempo, os cadáveres eram sepultados nas igrejas. Imaginei que a conversação podia ser de defuntos. Recuei espavorido. E só passado algum tempo é que pude reagir e chegar outra vez à porta, dizendo a mim mesmo que semelhante ideia era um disparate. A realidade ia dar-me coisa mais assombrosa que um diálogo de mortos. Encomendei-me a Deus, benzi-me outra vez e fui andando. Sorrateiramente, encostadinho à parede, até que entrar. Vi então uma coisa extraordinária. 2 dos 3 santos do lado, São José e São Miguel, à direita de quem entra na igreja pela porta da frente. Tinham descido nos nichos e estavam sentados nos seus altares. As dimensões não eram das próprias imagens, mas de homem. Falavam para o lado de cá, onde estavam os altares de São Batista e São Francisco de Sales. Não posso descrever o que senti. Durante algum tempo, que não chego a calcular, fiquei sem ir para diante nem para trás, arrepiado e trêmulo. Com certeza, andei beirando o abismo da loucura, e não caí nele por misericórdia divina, que perdi a consciência de mim mesmo e de toda outra realidade que não fosse aquela, tão nova e tão única. Posso afirmá-lo. Só assim se explica a temeridade com que daqui a algum tempo entrei mais pela igreja, a fim de olhar também para o lado oposto. Vi a mesma coisa. São Francisco de Sales e São João descidos dos nichos, sentados nos altares e falando com outros santos. Tinha sido tal a minha estupefação que eles continuaram a falar, creio eu, sem que eu sequer ouvisse o rumor das vozes. Pouco a pouco, adquiri a percepção delas e pude compreender que não havia interrompido a conversação. Distingui dos santos, falando para o lado do altar-mor. Fez-me voltar a cabeça. Então vi que São Francisco de Paula, o oráculo da igreja, fizera a mesma coisa que os outros e falava para eles, como eles falavam para si. As vozes não subiam do tom médio e, contudo, ouviam-se bem, como se as ondas sonoras tivessem recebido um poder maior de transmissão. Mas se tudo isso era espantoso, não menos o que era a luz, que não vinha parte nenhuma, porque os lustres e castiçais estavam todos apagados. Era como um luar, que ali penetrasse, sem que olhos pudessem ver a lua.
comparação tanto mais exata quanto que se fosse realmente luar. Teria deixado alguns lugares escuros, como ali acontecia, e foi num desses encantos que me refugiei. Já então procedi automaticamente. A vida que vivi durante esse tempo todo não se pareceu com outra vida anterior e posterior. Basta considerar que diante desse tão estranho espetáculo, fiquei absolutamente sem medo. Perdi a reflexão, apenas sabia contemplar. Compreendi, no fim de alguns instantes, que eles inventariam e comentariam as orações e implorações daquele dia. Cada um notava alguma coisa. Todos eles, terríveis psicólogos, tinham penetrado a alma e a vida dos fiéis. Eles desfibravam os sentimentos de cada um, como os anatomistas, e escalpelaram um cadáver São João Batista e São Francisco de Paula. Duros as certas. Mostravam-se às vezes enfadados e absolutos. Não era assim São Francisco de Sales. Ouvia ou contava as coisas com a mesma indulgência que precedira o seu famoso livro da Introdução à Vida Devota. Era assim, segundo o temperamento de cada um, que eles iam narrando e comentando. Tinham já contado casos de fé sincera e castiça, outros de indiferença, dissimulação e versatilidade. Os dois estetas estavam mais e mais enojados, mas São Francisco de Sales recordava-lhes o texto da Escritura. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos, significando assim que nem todos os que ali iam à igreja levavam o coração puro. São João abanava a cabeça. Francisco de Sales, digo de que vou criando um sentimento singular e santo. Começa a descrer dos homens. Exageras tudo, João Batista, atolhou-lhe o santo bispo. Não exageremos. Olha, ainda hoje aconteceu aqui uma coisa que me fez sorrir. E pode ser, entretanto, que te indignaste. Os homens não são piores do que eram em outros séculos. Descontemos o que neles ruim. E ficara muita coisa boa. Crê isso, e há de sorrir ouvindo o meu caso. Eu? Tu, João Batista, e tu também, Francisco de Paula. E todos vós, haveis de sorrir comigo. E pela minha parte, posso fazê-lo, pois já intercedi e alcancei do Senhor aquilo que mesmo que me veio pedir esta pessoa. Que pessoa? Uma pessoa mais interessante que teu escrivão, José, o teologista Miguel. Pode ser, atalhou São José, mas não há de ser mais interessante que a adúltera, que aqui veio hoje